Ora vivam! Inicialmente este musical não fazia parte da relação deste podcast sobre os últimos 100 anos dos musicais da Broadway. No entanto, a sua autoria é de uma dupla que muito contribuiu para que o musical americano atingisse o patamar que ocupa hoje em todo o mundo. Seesaw é um musical americano de 1973 com um roteiro de Michael Bennett e música de C. Coleman e letras de Dorothy Fields. Sim, mesmo para aqueles que não se encontram por dentro dos musicais da Broadway, tenho a certeza que estes nomes já não lhes são estranhos. E então, se eu mencionar 2 ou 3 composições de C. Coleman e Dorothy Fields, aposto que todo mundo as conhecem. The Way You Look Tonight, Big Spender ou If My Friends Could See Me Now são canções interpretadas pelos grandes nomes da música desde o início do século passado. E sim, já aqui abordámos os nomes de C. Coleman e Dorothy Fields quando falámos sobre o musical Sweet Charity. Em 1964, Coleman conheceu Dorothy Fields numa festa e quando lhe perguntou se ela gostaria de colaborar com ele, ela teria respondido: "Graças a Deus que alguém perguntou." Fields foi revitalizada ao trabalhar com Coleman, muito mais jovem e pela natureza contemporânea do seu primeiro projeto, que foi o musical Sweet Charity. Lembram? A letrista Dorothy Fields é tão famosa que em dezembro de 2001 deu origem a um musical com o nome de Dorothy Fields Forever, com letras da própria e as músicas de Jerome Kern, Jimmy McHugh, Arthur Schwartz, Albert Hague, Sigmund Romberg e C. Coleman, ficando cerca de 1 ano em cena. O espetáculo estreou no Theatre Museum, Covent Garden, em Londres, em dezembro de 2001. Foi transferido para o Jermyn Street Theatre em fevereiro de 2002 e em seguida para o King's Head Theatre, Islington, para 3 temporadas entre junho e novembro de 2002. Tudo isto são razões mais que suficientes para que Seesaw também faça parte deste meu podcast sobre a história dos últimos 100 anos do teatro musical. Vamos lá falar então sobre Seesaw. Mas antes de começar, vamos escutar Anna Kendrick, atriz e cantora americana, já com várias nomeações ao Tony Howard e que já aqui foi referida quando falámos do musical A Little Night Music, onde ela interpretou o papel de Frederica Abnefeld. Vamos então escutar It's Not Where You Start, It's Where You Finish. Eu volto já. Ladies and gentlemen, Anna Kendrick. It's not where you start, it's where you finish. It's not how you go, it's how you land. 100 to 1 shot, they call you a klutz. Can outrun the favorite, all you need is the guts. Your final return will not diminish, and you can be the cream of the crop. It's not where you start, it's where you finish, and you're gonna finish at top. It's not where you start, it's where you finish. It's not how you go, it's how you land. All you need is the guts. Your final return will not diminish, and you can be the cream of the crop. It's not where you start, it's where you finish, and you're gonna finish on top. Estamos de volta. Da equipa de compositores de Sweet Charity, Seesaw é uma história de amor íntima e envolvente e uma grande comédia musical animada reunidas numa noite encantadora de teatro. Jerry Ryan, um advogado bonito e protestante de Omaha, que deixou a sua esposa e fugiu para Nova York, conhece Gitel Mosca, uma rapariga judia solteira e adorável do Bronx que está a estudar para ser dançarina. Este casal improvável conhece-se, apaixona-se
e separa-se numa história agridoce, cheia de diversão, música e risos entre lágrimas. As brilhantes canções musicais de C. Coleman e Dorothy Fields capturam a emoção da vida nas ruas de Nova York e os altos e baixos do romance de Guidel e Jerry. Antes de ser um musical, foi grande sucesso como peça de teatro baseada na peça de William Gibson, Two for Seesaw. Peça essa que obteve um sucesso significativo tanto pela crítica como comercialmente, ficando em cartaz por 750 apresentações até 31 de outubro de 1959 e recebendo uma nomeação ao Tony Award de melhor peça de 1958, com Anne Bancroft a ganhar o Tony da melhor atriz secundária numa peça teatral. Mais tarde, foi adaptada para um filme, em 1962, dirigido por Robert Wise, estrelado por Robert Mitchum como Jerry e Shirley MacLaine como Guidel. O enredo centra-se, como disse, num breve romance entre Jerry Ryan, um jovem advogado do Nebraska, e Guidel Mosca, uma dançarina excêntrica e experiente do Bronx. Antes de continuar, deixem-me dizer que Seesaw, na língua inglesa, refere-se ao nosso bem conhecido brinquedo para crianças, o balanço, que encontramos nos parques. Os números musicais evocam aspectos coloridos da vida em Nova York, mas têm relativamente pouco a ver com a história. A característica mais notável das orquestrações originais da partitura, da autoria de Larry Fallon, foi o uso extensivo de instrumentos de sopro. Veja, por exemplo, na composição que vamos escutar de seguida, na voz de Shirley Bassey, Nobody Does It Like Me. Ouçam que eu volto já. If there's a wrong way to do it, a wrong way to play it, nobody does it like me. If there's a wrong way to do it, a right way to screw it up, nobody does it like me. I got a big loud mouth, I'm always talking much too free. If you go for talking manners, better stay away from me. If there's a right way to keep it cool, the worst way to be a fool, nobody does it like me. I hear a love song or ballad, I toss like a salad, nobody tosses like me. And when my evenings get tougher, I just take to buffering and drink a hot cup of tea. Last night I met an old acquaintance at a fancy corner club. He said, come on, let's have some supper. Then he used my diners club. If there's a wrong way to take a guy, the worst way to make a guy, nobody does it like me. If there's a wrong bell, I ring it. A wrong note, I sing it. Nobody does it like me. If there's a problem, I duck it. I don't solve it, I just muck it up. Nobody does it like me. And though I try to be a lady, I'm no lady, I'm a fraud. And when I talk like I'm a lady, well, I sound like it's a fraud. If there's a wrong way to take a guy, the worst way to get a guy, nobody does it like me. Nobody does it. No, nobody does it. Nobody does it like me. Nobody does it like me. Estamos de volta. Durante os ensaios pré-Broadway, em Detroit, o diretor Edwin Sherin foi substituído por Michael Bennett. Lembram-se de termos falado dele em Promise, Follies ou Company? O tal coreógrafo, autor e diretor de peças teatrais e dançarino norte-americano, que foi nomeado para o Tony Award 18 vezes, tendo vencido 7? Ainda durante os ensaios, a protagonista Lenny Kazan foi demitida e Michelle Lee foi contratada para substituí-la. O coreógrafo original, Grover Dale, permaneceu, mas o seu trabalho foi complementado pela coreografia de Michael Bennett, Bob Avian e Tommy Tune. Lenny Kazan concordou em permanecer no papel até ao final da temporada em Detroit, enquanto Michelle Lee ensaiava a nova versão do espetáculo que estava a ser preparada. Parece que Bill Starr também permaneceu como David durante toda a temporada
em Detroit, embora não esteja claro quando ele foi informado de que seria substituído. É possível que ele só tenha sido informado após o encerramento da temporada em Detroit. A produção enfrentou problemas aparentemente insuperáveis durante os ensaios pré-Broadway e quando chegou a Detroit, os produtores Joseph Kipnis e Lawrence Kasha chamaram Bennett para aconselhá-los. Ele recomendou que abandonassem o roteiro de Michael Stewart e demitissem o diretor Edwin Sheeran e a protagonista Leni Kazan, que ele considerava muito corpulenta para interpretar uma dançarina de forma convincente. Ao concordar em dirigir o espetáculo, Michael Bennett reformulou a maior parte do elenco, convenceu Robin Wagner a substituir o seu design realista original por um cenário elegante e estilizado, fez Coleman e Fields reformularem a partitura e trouxe Neil Simon para ajudá-lo a reescrever o guião, embora o crédito final tenha sido exclusivamente de Michael Bennett. O musical estreou na Broadway, no Uris Theatre, em 18 de março de 1973 e foi transferido para o Mark Ellinger em 1 de agosto de 1973. Entre os dois locais, teve um total de 296 apresentações e 25 pré-estreias. O diretor e coreógrafo foi Michael Bennett, com Grover Dale como co-coreógrafo, e os coreógrafos associados Bob Avian e Tommy Tune. O cenário foi criado por Robin Wagner, o figurino por Anne Roth e o design de iluminação e projeção por Jules Fisher. O elenco incluiu Ken Howard, Michelle Lee, Tommy Tune, Giancarlo Esposito, Tommy Walsh, Amanda McBroom e Bjork Lee. As críticas foram universalmente boas, mas não havia dinheiro para anúncios em jornais para citá-las ou comerciais de televisão para promover o espetáculo. Como golpe publicitário, o presidente da Câmara de Nova Iorque, John Lindsay, foi persuadido a aparecer no palco durante um número da produção ambientado na Times Square e a cobertura da mídia que se seguiu resultou em um aumento das bilheteiras. Mas a mudança do Uris Theatre para o Mark Ellinger Theatre foi cara, e embora a temporada pós-Broadway em Filadélfia e em Boston tenha sido um sucesso financeiro, Sisal não conseguiu recuperar o seu investimento considerável. Durante a temporada na Broadway, Michelle Lee deixou o espetáculo e foi substituída pela atriz, cantora, dançarina e comediante Patty Carro, que até esse momento havia sido a substituta de Michelle Lee. Quando a temporada na Broadway terminou, Lucy Arnaz, Johnny Gavin e Tommy Tune estrelaram a turnê nacional do musical em 1974. Gavin interpretou o papel por 7 meses na Broadway, substituindo Ken Howard. O Equity Library Theatre em Nova York apresentou o musical em 1981. Esta produção contou com Diana Schlossberg, também conhecida como Diana Castle, no papel de Guitel Mosca, Bill Tatum, Richard Root, Karel Zimba e Tom Warren. A música usada no final do primeiro ato desta produção foi The Party's on Me, uma canção usada na digressão nacional. O crítico do New York Times observou que esta era menos um musical do que uma peça e menos uma peça do que um musical, e não era suficiente em nenhum dos dois. O único ponto positivo, na medida em que havia algum, era a coreografia do Sr. Bennett, que também atuou como diretor e libretista parcial, e o ponto alto da produção foi a dança de Tommy Tune, com as suas pernas longas e chutes altos, subindo uma escada num palco cheio de balões. Nestas circunstâncias, este não é um musical que se preste muito bem a uma reposição, porque os seus méritos originais dependiam muito das pessoas envolvidas na apresentação da Broadway. A J2 Spolitlight Musical Theatre Company, fundada por Jim Mirro, produtor executivo, e Robert W. Schneider, diretor artístico, apresentou uma reposição off-Broadway como parte da sua temporada inaugural. A produção estreou em 13 de fevereiro de 2020 no Teatro Row, dirigida por Robert W. Schneider. A produção foi estrelada por Stephanie Israelson, como Guitel Mosca, Andy Teig, como Jerry Ryan e G. Savage, como David. Só me falta falar sobre os prémios conquistados por este musical. 1973, Drama Desk Award, melhor atuação para Michelle Lee, vencedora. 1973, New York Drama Critics Circles, o melhor musical para Michael Bennett, C. Coleman, Dorothy Fields, nomeada. 1973,
Alder Critics Circle, melhor atriz em musical para Michelle Lee, que venceu. 1964, Tony Howard, vencedor de melhor coreografia para Michael Bennett e vencedor de melhor ator secundário em musical para Tommy Tune. Para além disso, também teve nomeações para melhor atriz no musical, para Michelle Lee, melhor banda sonora original, C. Colin e Dorothy Fields, melhor direção musical para Michael Bennett, melhor roteiro de musical para Michael Bennett e para o melhor musical de 1974. Já que falamos tanto em Michelle Lee, nada melhor do que terminarmos escutando a sua voz. Michelle Lee é uma atriz, cantora, bailarina, produtora e realizadora norte-americana e ganhou o prémio Soap Opera Digest de melhor atriz em 1988, 1991 e 1992 pelo seu trabalho em televisão. Foi nomeada para o prémio Tony Howard de melhor atriz no musical em 74, por Sissal, e o Alder Critics Circle de 1973, como disse atrás. Vamos então escutar Michelle Lee em I'm Way Ahead. Na próxima semana cá estaremos de novo para mais um episódio da história dos últimos 100 anos dos musicais da Broadway. Fiquem bem e até para a semana. I must have been out of my mind. I must have been out of my box. I really believed I would have an affair that would wind up on the rocks. Ah, what a laugh. So who's laughing? "10 minutes ago he said I love you. The first and only time he said I love you. 10 minutes ago he said I love you. The first and only time he said I love you. 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 He said he loved me. He said he loved me. I was lost until he found me. Why do I still feel his strong arms around me? Single nights in a double bed alone, and I'll miss his fingers touching each erogenous zone. I'll miss you, Jerry Ryan. Damn you, Jerry Ryan. I love you, Jerry Ryan. Though it's you I must forget, I can't let myself regret it. I'm way ahead. So that's that. I loved, I lost. What's a heart? That's all it cost me. I'm way ahead. My chin is up. My hands are steady now. Come on, you dream. New life. I'm ready now. When I think of every night, even nights when we were fighting, I'm way ahead. Once you said the way to live is to take as well as give. Well said, well said. Goodbye, good luck, I see now what love like yours can be now.
Everybody's traveling on a crazy seesaw. Love is up, down, up, down. As my life goes by, I'll find myself a guy for the seesaw, seesaw. A new fella for the seesaw. There's gotta be two for the seesaw, two for the seesaw. And so I know I'm gonna go everywhere, and I know I'm gonna find everything, and I'll tell it to anyone, anywhere, that love is high.